Há séculos, rumores falam de uma sociedade secreta, envolta em símbolos enigmáticos e promessas de um conhecimento proibido. Dizem que seus ensinamentos atravessaram gerações, influenciando cientistas, filósofos e até líderes espirituais. Mas quem são eles? O que realmente sabemos sobre os Rosacruzes? Alguns acreditam que suas origens estão escondidas nos antigos manifestos que surgiram na Europa. Outros dizem que tudo começou com um homem misterioso, Christian Rosenkreuz, um mestre oculto que teria viajado pelo Oriente em busca de verdades perdidas. Mas será que essa sociedade realmente existiu? Ou foi apenas uma ilusão criada para esconder algo ainda maior? Hoje vamos explorar os segredos, as influências e o impacto dos Rosacruzes. E no final, a pergunta que importa é: até onde esse conhecimento pode te levar? Tudo começa com um símbolo: a cruz e a rosa, símbolos aparentemente comuns, mas carregam um significado profundo e misterioso. A cruz, presente em diversas culturas antigas, representa a interseção entre o divino e o terreno. Já a rosa, associada ao segredo e ao renascimento, simboliza o conhecimento oculto. Quando unidos, formam o emblema dos Rosacruzes, uma sociedade secreta envolta em mistério. Os primeiros registros dessa fraternidade surgiram no século XVII, com manifestos que falavam de um grupo de sábios iniciados cujo propósito era reformar o mundo através do conhecimento oculto. A cruz adornada por uma rosa apareceu nesses documentos, mas seu significado nunca foi claramente explicado. Para alguns, representa a fusão entre ciência e espiritualidade, enquanto para outros, é um código esotérico transmitido ao longo dos séculos. A conexão do símbolo com a alquimia medieval é evidente. A rosa, símbolo da perfeição e do estado final da grande obra, é complementada pela cruz, que representa o sofrimento necessário para alcançar a iluminação. Dessa forma, o emblema pode ser interpretado como um mapa para a evolução espiritual, onde o aprendizado e a transformação conduzem à verdade suprema. Há também indícios de que o simbolismo dos Rosacruzes se conecte a tradições orientais e sociedades ocultistas anteriores, como os templários e os cabalistas. Se essas ligações forem verdadeiras, o emblema da cruz e da rosa pode conter fragmentos de um conhecimento ancestral preservado ao longo do tempo. Os Rosacruzes modernos continuam utilizando esse símbolo como representação de sua busca pelo autoconhecimento e pela verdade. Para eles, não é apenas um emblema externo, mas um código a ser compreendido internamente por cada buscador. Assim, o mistério da rosa e da cruz permanece sem uma resposta definitiva, desafiando aqueles que buscam entender sua essência e revelando novos significados para cada geração que se debruça sobre ele. No início do século XVII, a Europa foi surpreendida por documentos enigmáticos que prometiam revelar os segredos de uma fraternidade oculta, os Rosacruzes. O primeiro desses manifestos, a Fama Fraternitatis, surgiu em 1614 e narrava a história de Christian Rosenkreuz, um sábio iniciado que viajou pelo Oriente para absorver conhecimentos místicos. Ele teria fundado uma sociedade secreta, dedicada à busca pela verdade e ao aprimoramento da humanidade. A Confessio Fraternitatis, publicada logo depois, reforçou os princípios da Irmandade, apresentando-a como uma força reformadora do mundo, com acesso a segredos que transcendiam a ciência e a religião convencionais. Esses textos prometiam um conhecimento oculto disponível apenas para aqueles capazes de compreender suas mensagens codificadas. O terceiro manifesto, As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, lançado em 1616, adotava uma abordagem alegórica e simbólica, descrevendo a jornada espiritual de Rosenkreuz por um castelo cheio de enigmas e provações. O documento sugeria que a iniciação nos mistérios Rosacruzes exigia um processo de purificação e transformação interior. Os manifestos despertaram grande curiosidade e controvérsia. Muitos se perguntavam se a Irmandade Rosacruz realmente existia ou se era apenas uma criação literária com propósitos filosóficos e políticos. Alguns acreditavam que os textos eram mensagens cifradas de grupos ocultistas, enquanto outros viam neles uma tentativa de influenciar o pensamento europeu em um período de intensas transformações religiosas e científicas. A influência desses documentos foi profunda e duradoura. Eles inspiraram sociedades secretas, místicos e filósofos ao longo dos séculos,
contribuindo para o desenvolvimento do esoterismo ocidental. Embora a existência histórica da Fraternidade Rosacruz permaneça incerta, os manifestos continuam a intrigar pesquisadores e buscadores da verdade até os dias de hoje. O que realmente motivou sua publicação? Seriam mensagens de uma sociedade real ou apenas uma fábula destinada a provocar reflexões? O mistério persiste, desafiando aqueles que ousam decifrá-lo. Christian Rosenkreuz é um nome que ressoa como o epicentro de um grande enigma. Dizem que ele foi o fundador da Fraternidade da Rosa Cruz, um homem que percorreu o mundo em busca de sabedoria oculta, acumulando conhecimentos secretos antes de retornar à Europa para estabelecer sua ordem esotérica. Mas a questão que há séculos intriga historiadores, ocultistas e pesquisadores permanece: ele realmente existiu? De acordo com o relato apresentado na Fama Fraternitatis, Christian Rosenkreuz teria nascido em 1378 e passado os primeiros anos de sua vida em um mosteiro, onde foi instruído nos mistérios espirituais mais profundos. Aos 16 anos, sentiu um chamado irresistível para buscar um conhecimento maior e iniciou uma longa jornada pelo Oriente Médio e pelo norte da África. Durante essa peregrinação, teria estudado com mestres árabes, cabalistas judeus e sábios egípcios, absorvendo ensinamentos sobre alquimia, medicina e metafísica. Dizem que ao longo dessa jornada, Rosenkreuz teria descoberto segredos sobre a natureza, a imortalidade e a harmonia universal. No entanto, ao retornar à Europa, percebeu que o mundo ainda não estava preparado para esse conhecimento. Foi então que decidiu fundar uma irmandade secreta, composta por poucos iniciados, para preservar e compartilhar esses saberes de maneira discreta. Os membros da fraternidade seguiam regras rígidas, comprometendo-se a trabalhar pelo bem da humanidade sem buscar fama ou riqueza. Mas aqui está o ponto intrigante. Não há qualquer prova concreta de que Christian Rosenkreuz tenha sido uma figura real. Seu nome não aparece em nenhum registro histórico anterior à publicação dos manifestos Rosacruzes no século XVII. Nenhum documento, nenhuma evidência confirma sua existência, o que leva muitos estudiosos a acreditarem que ele pode ter sido um personagem fictício, criado para simbolizar a busca pela verdade e a iluminação espiritual. Mas real ou fictício, o impacto de Christian Rosenkreuz foi gigantesco. Sua história inspirou sociedades secretas, influenciou filosofias ocultas e ajudou a moldar a tradição esotérica ocidental. Sua suposta tumba, descrita nos manifestos como um local repleto de símbolos enigmáticos e conhecimentos proibidos, tornou-se um dos maiores mistérios do ocultismo. Agora, se Christian Rosenkreuz nunca existiu, quem realmente estava por trás dos ensinamentos Rosacruzes? O que essa irmandade pregava e quais eram seus segredos? Chegou a hora de mergulhar nas doutrinas ocultas dessa sociedade misteriosa e descobrir o que, afinal, eles prometiam sobre espiritualidade, ciência e a própria natureza da existência. Os segredos da Ordem Rosacruz sempre foram envoltos em mistério, alimentando especulações sobre suas verdadeiras intenções e ensinamentos. Segundo os manifestos, a fraternidade guardava um conhecimento oculto capaz de transformar não apenas o indivíduo, mas a própria sociedade. Esse saber estaria relacionado à alquimia, ao hermetismo e à cabala, buscando revelar os segredos da natureza e da existência humana. Disse que a ordem operava em absoluto sigilo. Seus membros eram escolhidos cuidadosamente e obrigados a manter discrição sobre os ensinamentos transmitidos. Os Rosacruzes acreditavam na busca pelo aperfeiçoamento espiritual, no equilíbrio entre ciência e espiritualidade e na compreensão das leis invisíveis do universo. Alegavam possuir técnicas para prolongar a vida, curar doenças e compreender os mistérios do cosmos. Um dos aspectos mais intrigantes era o uso de símbolos e códigos para ocultar suas mensagens. A rosa e a cruz, por exemplo, representavam a união entre o divino e o material, um caminho de transformação interior que apenas os iniciados poderiam compreender por completo. Para alguns, a ordem era um grupo de visionários que tentava iluminar a humanidade, enquanto outros viam nela um círculo fechado que manipulava o conhecimento para seus próprios propósitos. Com o passar do tempo, diversas correntes esotéricas reivindicaram a herança Rosacruz, adaptando seus princípios às necessidades e crenças de cada época.
O verdadeiro legado da Ordem permanece envolto em sombras, e sua real influência sobre a história continua sendo debatida. Afinal, os segredos dos Rosacruzes foram realmente descobertos, ou continuam escondidos, esperando por aqueles capazes de decifrá-los? Os Rosacruzes foram uma faísca que incendiou a imaginação de gerações. Mas o que resta desse fogo nos dias de hoje? A Irmandade original desapareceu ou apenas se transformou? Para muitos, os ideais Rosacruzes não só sobreviveram, como continuam a influenciar diversas correntes esotéricas e organizações modernas. Já no século XVI, surgiram sociedades que se apresentavam como continuadoras do legado Rosacruz, como a Ordem dos Rosacruzes de Ouro, na Alemanha, que mesclava alquimia, cabala e simbologia cristã. Porém, foi no século XX que o nome Rosacruz ganhou mais visibilidade, principalmente com a fundação da AMORC, Antiga e Mística Ordem Rosacruz, em 1915. Essa organização se apresenta como uma escola de mistérios, dedicada ao desenvolvimento espiritual, sabedoria e autoconhecimento, reivindicando ser a legítima herdeira da tradição Rosacruz. Mas será que essas ordens modernas realmente descendem dos Rosacruzes originais? Não há provas concretas de uma continuidade histórica direta entre os manifestos do século XVII e as organizações contemporâneas. Mas o impacto cultural e filosófico dos textos Rosacruzes é inegável. O fato de tantas sociedades reivindicarem essa herança já revela a força desse mito. O mais fascinante é observar como os ensinamentos atribuídos aos Rosacruzes continuam a atrair buscadores espirituais ao redor do mundo. Suas ideias sobre harmonia universal, transmutação espiritual e equilíbrio entre ciência e misticismo ainda ressoam em quem busca um significado mais profundo para a vida. Além disso, a relação entre a Ordem Rosacruz e outras tradições secretas, como a maçonaria, tem sido um ponto de debate. Embora algumas linhas de pensamento afirmem que ambas as ordens compartilham uma origem comum, outros argumentam que suas influências e práticas são distintas, o que provoca uma polarização entre estudiosos e adeptos dessas filosofias. A busca pelo conhecimento oculto, ao mesmo tempo em que promovia a iluminação espiritual, também gerou controvérsias sobre os limites éticos e a responsabilidade do conhecimento, levantando questões sobre os perigos de um poder oculto concentrado nas mãos de poucos. Para finalizar, devemos refletir que a busca pelo conhecimento oculto é, acima de tudo, uma jornada de autodescoberta e transformação. Ela nos desafia a olhar além das aparências e perceber os padrões invisíveis que moldam nossa realidade. Para os Rosacruzes, a verdadeira sabedoria não reside apenas em entender o mundo externo, mas em perceber a interconexão de tudo e o potencial de transformação interna. A cura, para eles, é um processo profundo, que vai além do físico, abrangendo a alma e o espírito, sendo a alquimia uma metáfora para a purificação interna. Este processo exige deixar para trás nossas limitações, medos e dúvidas, buscando uma versão mais elevada de nós mesmos. O conhecimento, por mais valioso que seja, só ganha real significado quando é aplicado na prática. A iluminação não é um ideal distante, mas algo que deve ser vivido a cada momento, nas nossas escolhas, pensamentos e ações. A sabedoria que não nos transforma e não impacta o mundo ao nosso redor perde sua verdadeira essência. Agora, me conta nos comentários. Qual parte sobre os Rosacruzes mais te intrigou? Você acredita que eles ainda existem ou acha que são apenas um mito filosófico? Quero saber sua opinião. E antes de ir embora, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Eu sei que o conhecimento oculto é fascinante, mas juro que clicar no botão de inscrever-se não vai abrir nenhum portal místico. Só vai garantir que você continue recebendo conteúdos como este. E já que você chegou até aqui, tem um desafio. Clique agora em um dos vídeos que estão aparecendo na tela. Mas aviso, um deles pode revelar segredos ainda mais profundos do que você imagina. Você tem coragem? Nos vemos lá!